Questão número 60 do exame de seleção para a Academia da Força Aérea em 2019 para a turma de 2020. Tópico da questão: expressões algébricas. Muito bom dia a todos. Nesta questão 60 do exame de seleção para a AFA, são utilizadas propriedades de potenciação no estudo das condições de existência de expressões algébricas. Além disso, determina-se domínio e imagem dessas funções. Vamos então ao enunciado do problema e, na sequência, a solução comentada. Enunciado da questão número 60. Considere as funções reais f e g definidas, respectivamente, por f de x igual a raiz quadrada do quociente entre numerador x ao cubo mais x ao quadrado menos x menos 1, denominador x menos 1 menos 1 e g de x, quociente entre raiz quadrada de x ao cubo mais x ao quadrado menos x menos 1 e no denominador raiz quadrada de x menos 1 menos 1. Sejam D de f o conjunto domínio de f, D de g o conjunto domínio de g, e M de f o conjunto imagem de f, e M de g o conjunto imagem de g. Sobre as funções f e g, analise cada proposição a seguir quanto a ser V verdadeira ou F falsa. Proposições. Valendo 2 pontos. A função f admite valor mínimo igual a menos 1. Segunda proposição, valendo 4 pontos. F é decrescente se e somente se x pertence ao intervalo aberto à esquerda em menos infinito e fechado à direita em menos 2. Terceira proposição, valendo 8 pontos. Domínio de f de x igual a domínio de g de x. Quarta proposição, valendo 16 pontos. O conjunto imagem de g está contido no conjunto imagem de f. Quinta proposição, valendo 32 pontos. F de x igual a g de x, se somente se x pertence ao intervalo aberto à esquerda em 1 e aberto à direita em mais infinito. A soma das proposições verdadeiras são dadas 4 opções de resposta. Alternativa A, soma igual a 50. Alternativa B, soma igual a 48. Alternativa C, soma igual a 42. E, finalmente, alternativa D, soma igual a 30. Vamos começar trabalhando algebricamente as funções f e g, utilizando propriedades de produtos notáveis e de fatoração. Vamos começar com a expressão contida nos numeradores de f e de g. Vamos trabalhar então x ao cubo mais x ao quadrado menos x menos 1. Esses dois primeiros elementos, colocando x ao quadrado em evidência, resultará em x ao quadrado que multiplica x mais 1. Trocando o sinal aqui, eu tenho menos, abre parênteses, x mais 1, fecha parênteses. Posso agora colocar x mais 1 em evidência, resultando em, abre parênteses, x2 menos 1, fecha parênteses, que multiplica, abre parênteses, x mais 1, fecha parênteses. Eu noto que x2 menos 1 é um produto de uma soma pela diferença. Então, posso usar o produto notável aqui, x2 menos 1, substituo por x mais 1 multiplicado por x menos 1 e mantenho o x mais 1 aqui. Eu tenho, então, essa expressão 1
Vamos utilizar na transformação da função f agora. F de x é igual à raiz quadrada do quociente entre x ao cubo mais x ao quadrado menos x menos 1, que foi a expressão que nós fatoramos. E no denominador, x menos 1 menos 1. Agora, substituindo o resultado 1 dessa expressão, nós temos que f de x será igual à raiz quadrada de x mais 1 multiplicado por x mais 1 multiplicado por x menos 1 dividido por x menos 1 menos 1. Essa é a expressão 2. Agora vamos prosseguir discutindo as condições de existência que nos permitirão obter o domínio e a imagem da função f. Ora, x menos 1 tem que ser diferente de zero. Portanto, x menos 1 diferente de zero implicará em que eu tenho que garantir que x seja diferente de 1. Se x for diferente de 1, eu posso simplificar numerador com denominador. Então, eu vou fazer isso. F de x será igual, simplificando x menos 1 no denominador e no numerador, raiz quadrada de x mais 1 ao quadrado menos 1. X tem que ser diferente de 1. Agora eu vou utilizar uma propriedade interessante, que é raiz quadrada de m ao quadrado é igual ao módulo de m para m real. Então, m será igual, obviamente, a x mais 1. Segue-se que de 3, f de x será igual ao módulo de x mais 1 menos 1, garantindo que x seja diferente de 1. O domínio da função f será, então, o conjunto dos reais menos o elemento 1, ou, em outras palavras, a união entre dois intervalos abertos, à esquerda e à direita, menos infinito e 1 e mais infinito. Já a imagem, como x diferente de 1, eu tenho que retirar o valor f igual a 1, que não existe. Então, a imagem de f é igual a um intervalo fechado à esquerda em menos 1, aberto à direita em 1, unido com um intervalo aberto à esquerda e à direita em 1 mais infinito. Essa é a expressão 4. Então, agora eu posso traçar o gráfico da função f utilizando a sua definição completa. Expressão analítica, domínio e imagem. Ela vai ser simplesmente duas retas com ângulo de 45 graus, deslocada para baixo e para a esquerda, em função para baixo desse menos 1 e para a esquerda deste mais 1. Só que ela não é definida no ponto de abscissa 1 e ordenada 1. Ela não é definida, então tem essa bolinha aberta. E passa por um ponto mínimo de coordenadas menos 1, como mostrado aqui em vermelho. Agora vamos estudar a função g, seu domínio e sua imagem. A condição de existência de f passa pela condição de existência da raiz quadrada. A raiz quadrada implicará em que x menos 1 tem que ser maior do que zero. Então, se x menos 1 maior do que zero, x é maior do que 1, que é uma condição mais forte do que x diferente de 1, que foi obtida para a função f. Agora, eu tenho que observar inicialmente o seguinte: se x maior do que 1, o denominador é garantidamente maior do que zero, mas observe que x3 mais x2 menos 1 menos x também é maior do que zero para x maior do que 1. Isso vai me permitir utilizar uma propriedade da potenciação, que é raiz quadrada de A sobre B é igual a raiz quadrada de A sobre a raiz de B, que só valerá se A e B forem maiores do que zero. Então, de 1 e 5, eu vou ter que g de x é igual, utilizando este numerador, que é obtido a partir da expressão 1,
Isso é igual a x mais 1 ao quadrado multiplicado por x menos 1 dividido por x menos 1, que como x maior do que 1, eu posso simplificar o numerador com o denominador, resultando que g de x será igual a raiz quadrada de x mais 1 ao quadrado menos 1. Lembrando sempre que x tem que ser maior do que 1. Finalmente, então, eu vou utilizar novamente essa propriedade da potenciação. G de x, então, será igual ao módulo de x mais 1 menos 1 para x maior do que 1. Isso resulta na expressão algébrica completa de g de x, definindo seu domínio e imagem como g de x é igual ao módulo de x mais 1 menos 1 para x maior do que 1. O domínio de g será o conjunto dos reais menos o intervalo aberto à esquerda em menos infinito, fechado à direita, e 1, que é simplesmente o intervalo aberto à esquerda e à direita em 1 e mais infinito, e a imagem será o conjunto dos reais menos este intervalo aberto à esquerda em menos infinito, fechado à direita em mais 1, o que resulta no intervalo aberto à esquerda e aberto à direita em 1 e mais infinito. Essa é a expressão 7, que define completamente a função g, sua expressão algébrica, seu domínio e sua imagem. Agora, o gráfico da função g, estando ela definida pela expressão 7, é feito utilizando a da função f. Ela só é igual a um pedaço da função f. Esse pedaço aqui, que tem domínio no intervalo aberto 1, porque ela não é definida igualmente como f para o ponto 1, 1. Então, ela tem um domínio 1 mais infinito e o contradomínio 1 mais infinito, ambos os intervalos abertos à esquerda e à direita. Agora podemos passar, estando as funções f e g completamente identificadas, à análise das afirmativas. Primeira alternativa, que vale 2 pontos quando verdadeira, a função f admite valor mínimo igual a menos 1. Nós já vimos que da expressão da função f e do seu gráfico, que de fato ela passa por um mínimo de valor menos 1, no ponto de abscissa menos 1 e ordenada menos 1. Logo, a afirmativa é verdadeira. Análise da segunda afirmativa, valendo 4 pontos se verdadeira. F é decrescente se somente se x pertence ao intervalo aberto à esquerda em menos infinito, fechado à direita em menos 2. Ora, a expressão de f de x é dado pela relação 4, e o gráfico está representado aqui abaixo. Então, a gente percebe que a função é decrescente até menos 2, mas continua sendo decrescente até o ponto de abscissa menos 1. Então, ela é decrescente todo esse trecho aqui. Logo, ela não é decrescente apenas para x entre menos infinito e menos 2 fechado. Resultado, a função é decrescente para x entre menos infinito e menos 1. Logo, a afirmativa resulta falsa. Terceira afirmativa, de valor 8 pontos, domínio da f igual ao domínio da g. Observe, entretanto, que o domínio da f é o conjunto dos reais menos 1 e o conjunto domínio de g é reais menos o intervalo menos 1 e 1. Portanto, D de f é nitidamente diferente de D de g, e a afirmativa é falsa nesse caso. Próxima afirmativa, valendo 16 pontos, o conjunto imagem de g está contido no conjunto imagem de f.
Ora, o conjunto imagem de F é o conjunto dos reais, menos o intervalo aberto à esquerda em menos infinito, fechado à direita em 1, que resulta no conjunto aberto à esquerda e à direita em 1 mais infinito. A imagem de F é igual ao conjunto dos reais menos o elemento 1, ou seja, é igual à união entre dois intervalos de menos infinito até menos 1, aberto à esquerda e à direita, com menos 1 mais infinito aberto à esquerda e à direita, que obviamente contém um intervalo 1 mais infinito. Logo, a afirmativa imagem da função g contida na imagem da função f é verdadeira. Finalmente, a última afirmativa, valendo 32 pontos, f de x igual a g de x, se somente se x pertencer ao intervalo aberto à esquerda em 1 e aberto à direita em mais infinito. Ora, do gráfico da função, colocando f e g juntas, sendo que g seria só a parte em vermelha, que coincide com f de x, a gente observa que realmente, para o domínio 1 aberto mais infinito, as duas funções são idênticas. Logo, f de x é igual a g de x se somente se x pertence ao intervalo aberto à esquerda em 1 e aberto à direita em mais infinito. Logo, essa afirmativa é verdadeira. Vamos agora à conclusão final. Nós temos que a afirmativa a função f admite valor mínimo igual a menos 1 é verdadeira, portanto, são 2 pontos. A proposição f é decrescente se somente se x pertencer ao intervalo aberto à esquerda menos infinito, fechado à direita em menos 2, nós verificamos que ela é falsa. A terceira afirmativa, domínio de f igual a domínio de g, nós verificamos que é falsa. Já a próxima alternativa, imagem de g contida na imagem de f, nós verificamos que ela é verdadeira, portanto, soma 16 pontos. E, finalmente, a última afirmativa, f de x igual a g de x, se somente se x pertencer ao intervalo aberto à esquerda em 1 e aberto à direita em mais infinito, nós verificamos que é verdadeira e, portanto, ela soma 32 pontos, resultando 2 mais 16 mais 32 igual a 50. Logo, a resposta desse problema é a opção A. Isto encerra o problema. Obrigado por terem assistido até o final. Caso tenha alguma dúvida, recorram ao fórum de dúvidas da nossa plataforma Moodle. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço e até uma próxima oportunidade.